Nós iniciamos a leitura de uma das obras mais importantes da história da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Até este ponto da leitura, o que você precisa entender? Machado de Assis escolhe contar a história a partir de um foco narrativo em primeira pessoa. Então, o personagem principal da história, ele participa dos eventos e ele nos relata a história que ele vive, ou melhor, que ele viveu. Por que eu digo a história que o personagem principal viveu? Porque dentro dessa estrutura do foco narrativo em primeira pessoa, Machado de Assis escolhe a construção de uma personagem que vai ter na história 3 fases. Esse personagem que nos conta teve a primeira fase na infância, chamado de Bentinho, uma fase adulta, já casado com Capitu, a fase em que ele é chamado de Bento Santiago, e nós temos a fase já velho, já idoso, em que ele é chamado de Dom Casmurro. Então, aqui está o principal ponto que você precisa compreender. Quando a história começa, Dom Casmurro é um velho idoso que vive isolado, com pouquíssimos amigos ou quase nenhum, e ele recebe esse apelido Casmurro em razão de uma situação que aconteceu num determinado dia dentro de um bonde do Rio de Janeiro. Então, Casmurro significa fechado em si mesmo, emburrado, ensimesmado. Então, Dom Casmurro, ele, velho, retoma a história da sua vida e nos primeiros capítulos ele explica para nós, olha, eu vou contar a história da minha vida porque eu preciso atar algumas situações que não foram bem resolvidas. Isso fica mais ou menos claro logo no início da leitura. Então, Dom Casmurro, ele começa a história relatando a fase dele quando é ainda criança, Bentinho. Então, num determinado momento, a história sai de Dom Casmurro e passa para a história dele quando criança. É nesse momento que a história realmente começa a ganhar vida. Quando ele relata a história que aconteceu com ele, adolescente, no momento em que ele entra próximo da sala da casa onde morava e escuta um diálogo entre José Dias e a mãe dele, Dona Glória, é nesse momento que o relato do passado começa. E aí nós vamos ter contato com alguns personagens importantíssimos. Dona Glória, mãe de Bentinho, tio Cosme e prima Justina moram com eles, é um casarão que tem aos fundos dessa casa, que tem nos fundos da casa uma grande chácara, um grande terreno, e ao lado mora a família de Capitu, com o pai Pádua e a mãe Dona Fortunata. Dentro desses personagens, então aqui nós temos os que moram com Bentinho e aqui Capitu e sua família. Dentro desse conjunto inicial dos personagens, nós temos uma figura muito importante chamada José Dias. Ele vai ser um ponto de desequilíbrio da história. Lembra quando nós estudamos os elementos da narrativa? Pois é, num determinado momento a história passa por uma complicação. E essa complicação está na figura de José Dias, porque ele interroga Dona Glória, a mãe de Bentinho, sobre a promessa que ela havia feito de mandar o filho para o seminário. E Bentinho escuta essa conversa no corredor, fora da sala. E ele fica muito chateado com José Dias, porque a mãe dele, em determinados momentos, ela esquece, a mãe dele esquece essa promessa. José Dias fica questionando quando é que ela irá cumprir e ainda faz um alerta, ó, cuidado, porque Bentinho e Capitu andam escondidos pelos cantos. Até esse momento, Bentinho não fazia ideia do sentimento que bombava dentro dele. Ele e Capitu cresceram juntos, como crianças que brincavam, que interagiam, mas nesse momento estão adolescentes. Essa posição de José Dias, logo no começo desse relato do passado, feito por Dom Casmurro, contando essa situação que já havia sido vivida quando ele era criança,
É um ponto muito importante na história e a história começa daí. Em seguida, Bentinho procura Capitu e conta para ela o que aconteceu dessa situação de José Dias. E quando ele a procura, passa por uma passagem que havia sido preparada pela mãe dele, Dona Glória, para que os dois, ainda criança, interagissem com maior facilidade. Quando ele passa para o quintal de Capitu, ele a vê rabiscando alguma coisa no muro. E nesse momento ele percebe que o sentimento que ele tem por Capitu é recíproco. Então aqui começamos a perceber dois adolescentes que começam a descobrir esse sentimento amoroso, mas há um empecilho na figura de José Dias. O que acontece? Capitu arma um plano, tem uma ideia e fala com Bentinho: olha, José Dias, ele é um oportunista, ele é um agregado. Chega para ele e fala que um dia essa casa toda será sua e que se ele não te ajudar, você, no futuro, poderá colocá-lo para fora de casa. Então, Capitu consegue visualizar um plano para tentar fazer com que Dona Glória não mandasse Bentinho para o seminário. O que chama atenção, num determinado momento das leituras que nós já fizemos, é que Capitu começa a revelar um temperamento muito forte. Ela fecha o rosto quando o Bentinho conta para ela a situação de José Dias e ela começa a dizer algumas frases muito pesadas sobre Dona Glória que assustam Bentinho. A partir dessa situação, é importante nós ficarmos muito atentos diante de uma personalidade muito marcante que começará a se revelar em Capitu ainda adolescente. Fique atento à leitura dos próximos capítulos. É muito importante nós acompanharmos o desdobramento dessa relação amorosa e o que vai acontecer. Será que Dona Glória vai realmente enviar Bentinho para o seminário? Será que o plano de Capitu para convencer José Dias a ser um aliado deles vai funcionar? Não deixe de acompanhar as próximas situações que nós teremos na história.